palavra de fé, palavra de cura, palavra de bênção, palavra de ensinamento, palavra do dia, com pastor Adalto Matheus Vitória. Veja São João, capítulo 11, agora o verso 42. Jesus, diante do impossível sepulcro, todos que entram na sepultura, os familiares lacram dizendo, é impossível ele sair daí. Então lá estava Jesus diante do impossível sepulcro de Lázaro. Mas agora não era o Jesus humano mais encarando a situação. Enquanto você estiver encarando esta situação que você enfrenta na vida como humano, você não vai poder fazer mais do que chorar, murmurar e lamentá-la. Mas quando você decidir encarar essa situação difícil da vida, dentro do sobrenatural, seu comportamento não vai ser de chorar, de murmurar, de lamentar, não. Seu comportamento vai ser diferente, como foi de Jesus. Veja aqui, São João 11, 42. Ele falando com quem pode, com quem dá conta de resolver o problema. Pare de falar com quem não pode resolver seu problema. Você vai só fazer as pessoas saberem do seu problema. E não adianta as pessoas saberem do seu problema, elas não podem te ajudar, solucioná-lo. Jesus falou com quem podia resolver o problema, que era o Pai, o Criador, o El Shaddai, o Elohim, o Emanuel. Veja João 11, 42. Eu bem sei que sempre me ouves. Ele conversando com o Pai, a carne conversando com o Espírito. A carne, Jesus, conversando com o Espírito, que é o Pai que morava nele. Dá para entender isso? É claro, não tem confusão, não é? Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo acabado de falar com o Pai, conferir a situação com o Pai, que é o Espírito Santo, que é Deus, que morava nele, que regia ele, não é? Sabe o que aconteceu? Um poder tão grande avolumou-se e da boca dele saiu a seguinte voz. Verso 43, e tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. A voz da ressurreição saiu da boca de Jesus. Quem era Jesus? Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus em carne. Sabe, a voz saiu da boca de Emanuel, Deus em carne. A voz da solução do seu problema, mulher, homem, sairá da sua boca. Você é Deus em carne, uma vez você possuindo o que Jesus possuíra, que é o Espírito Santo, que é o Pai, o Criador morando em você. A voz sairá de você mesma, de você mesmo. Sabe? Estou lendo a Bíblia, você está entendendo, não é? Lázaro, sai para fora. Você vai entender que a voz está em você. A voz está em você. A voz para solucionar o problema daquele paralítico que há anos mendigava o pão na porta do templo chamada Formosa, estava em Pedro. Quantas vezes Pedro talvez deu até um dinheirinho ali para aquele paralítico, sabe, sofrendo o problema do paralítico, a dó, lágrimas, chorando por ele, mas não adiantava nada. O dia seguinte tinha que dar mais um dinheirinho que ele tinha comido com aquele. O paralítico precisava mais do que um dinheirinho.
Ele precisava de ouvir a voz da cura dele. E o povo não entendia realmente a necessidade que o paralítico tinha. Ou pensava que ele precisava só de mais uma moedinha, mais uma moedinha, mais uma moedinha. E a história não fala, mas quantos anos talvez aquele paralítico ficou ali e ninguém pôde captar o grau da necessidade daquele paralítico, que era ouvir a voz da cura, a voz da saúde. Quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, lá em Atos 2, ele passou a entender o que aquele paralítico precisava. E da próxima vez que ele foi entrando no templo, juntamente com João, ele disse: ah, rapaz, não tem dinheiro não, dinheiro meu não vai resolver seu problema. Vai resolver por um tempo curto, logo você vai precisar de mais dinheiro. O que você precisa eu tenho agora, viu? Agora o que você precisa eu tenho para te dar. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho algo que é mais do que o ouro, do que a prata. Em nome de Jesus Cristo, o ressurreto, levanta-te e anda. Na mesma hora, o paralítico já desenvolveu, estendeu seus tendões, esticou-os e começou a andar normalmente, curado, sadio, e saiu pulando e gritando e louvando a Deus. Ele precisava de algo além do dinheiro, além do ouro, além da prata. Ele precisava ouvir a voz da cura. O Lázaro precisava de ouvir a voz da ressurreição. Quando Jesus, voltando a São João 11, quando Jesus deu lugar ao sobrenatural, a divindade que estava nele, está escrito agora no verso 44. No 43 ele bradou: Lázaro, sai para fora. Ali foi a voz que Lázaro precisava. Lázaro não estava precisando de um sermão, nem de um lamento, de mais lágrimas sobre seu sepulcro, e nem mais de um buquê de rosa que alguém jogasse sobre o seu sepulcro. Nada pararia a sua decomposição. Mas quando a voz do Criador foi bradada, Lázaro começou a reconstituir, e a Bíblia diz aqui no verso 44, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Parou de chorar, começou a crer em Jesus. Aqueles judeus que estavam ali chorando, lamuriando, junto com Marta e Maria, passou a parar de chorar, parar de lamuriar e agarrar algo que era mais do que um choro, mais do que uma lamúria. Agarrar a vida. Cristo é vida. Quando você entrar em Cristo, você vai parar com muitas lamúrias. Acabei de ler São João capítulo 11, verso 45. Muitos daqueles judeus que estavam ali chorando na casa de Marta e Maria, ao agarrar-se com Jesus, parou de chorar e abraçou a Jesus, que é mais do que lágrimas, do que lamúria, sabe? Enquanto estavam chorando, Lázaro estava apodrecendo na sepultura. Porém, quando se colocaram ao lado de Jesus, crendo na palavra falada, na voz do arcanjo, parou de lamuriar e pôde receber a ressurreição de seu ente querido. Igreja, enquanto não mudarmos de mundo, de comportamento,
Ou seja, enquanto não sairmos do natural e entrarmos no sobrenatural, não veremos nossos ressurretos. Não veremos os nossos ressurretos, nossos entes queridos que estão lá dependendo desta mesma voz para serem ressuscitados. Não e não e não. Estamos num mundo muito baixo. Enquanto Jesus não saiu do mundo semelhante aos demais, chorando, e Jesus chorou. São João 11:35. O Lázaro estava apodrecendo. Mas quando Jesus saiu do mundo natural e entrou no mundo que a ele lhe competia, mundo do sobrenatural, o morto ressuscitou. A Bíblia diz que os mortos vão ressuscitar, mas com o comportamento que estamos, não teremos autoridade para chamá-los. Porque os santos, a voz da ressurreição saiu da boca de um que estava vivendo, da boca de Jesus. A voz da ressurreição sai da boca de alguém. E este alguém, sendo mundano, natural, que poder, que autoridade ele vai ter para chamar o morto? Chamar nossos entes queridos, que segundo está escrito em Hebreus 11:32 a seguir, estão lá dependendo de nós. Sabe? Vamos tirar lição prática disto. Precisamos subir a um degrau a mais. Como evangélicos que dizemos ser, como religiosos que dizemos ser, mas os mortos estão dependendo de nós lá na sepultura. Isso não é eu que estou falando, é Paulo que falou isto em Hebreus 11:32 a seguir. Eles sem nós não serão aperfeiçoados, estão dependendo de nós. Da voz do arcanjo. Lázaro dependia de ouvir a voz da boca de alguém para sair da sepultura. Os mortos que morreram em Cristo, há uma promessa que eles serão ressuscitados. 1 aos Tessalonicenses 4:16, 1 aos Coríntios capítulo 15, mas esta voz sairá do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo na terra hoje? A sua igreja. Quem é a igreja de Cristo? Você está suposto a ser membro dela, não é isto? Mas enquanto Jesus não saiu do mundo natural e entrou no mundo do acima do natural, ele não teve essa autoridade para chamar o Lázaro da sepultura. Isso deve nos responsabilizar mais. Isso deve mexer com as nossas entranhas e nos levar a entrar em desespero, porque como humano, dentro dos comportamentos humanos, não teremos condição de ajudar a ninguém como realmente eles precisam. Vem, eu quero te ajudar. Entre aí em nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Pegue o nosso endereço de nossa igreja aqui em Brasília e vai lá. Temos a nossa igreja aqui em Taguatinga Norte e ali em torno de Brasília, ao lado do Gama, cidade do Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Nossos cultos ali é todas as quartas e sextas-feiras às 19 horas, domingo 8 horas da manhã escola dominical e às 18 horas culto de cura divina. Vai lá ser abençoado, ouvir esta voz, deixar esta voz entrar em você, para você ter mais poder em sua vida. Pense nisto, Deus te abençoe, nosso abraço.